Neste encontro de hoje, falaremos sobre as fases do luto. Passar pela experiência de perder alguém é algo único. Cada pessoa vivenciará esse momento de maneira absolutamente singular. O luto é o período de transição que a pessoa passa após a perda. Ele é para ser um processo, não um estado permanente. Ou seja, luto é um estágio de transição que não deve durar para sempre. Essa é uma preocupação que uma pessoa que enfrenta o luto tem o tempo todo. Será que um dia essa dor vai terminar? Essa fase vai passar? Vai sim. O processo do luto é então importante para vivenciar essa dor. E para aquele que sofre com a perda de alguém, possa então chegar na fase da aceitação e da superação dessa dor. Porém, é também um tempo cheio de altos e baixos. As pessoas enlutadas sempre dizem que há dias melhores e outros piores. E essa fase tem fases. Por isso que na literatura sobre o luto, o psicólogo John Bowlby escreveu em 1993, conforme observações que ele teve, que os enlutados, em geral, passam por 4 fases, que não são fixas ou rígidas, como que exigindo que as coisas aconteçam sempre daquela forma. Nem sempre as pessoas passam por todas essas fases, e às vezes algumas pessoas passam muito tempo em uma só fase, ou ficam estagnados em uma delas sem conseguir ir para o degrau seguinte da elaboração do luto. A primeira fase, Bowlby deu o nome de entorpecimento. Parece um palavrão, né? Logo após a notícia da perda, a pessoa não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Surge o choque, lançando para dentro dela algo estranho, parecido a um estado de anestesia. A pessoa que recebe a informação da morte de uma pessoa próxima fica, num primeiro momento, sem acreditar. Não deve ser verdade. Ela se nega a entender o que aconteceu, vivendo em torpor. Daí a palavra entorpecimento a essa fase, que é uma espécie de descrença em que aparenta nada ter acontecido. A dor, ela é então tão profunda que o enlutado ainda não tem condições de assimilá-la naquele primeiro momento. Ele se sente atordoado, desamparado, perdido. Trata-se de um estado que dura horas ou às vezes até semanas. A negação ocorre nessa fase como uma forma de defesa contra um episódio difícil de aceitar. Algumas vezes, aquele que se encontra de luto age como se a perda não tivesse ocorrido. É uma forma de negação, considerada uma defesa psíquica, na qual a perda ela precisa ser negada para que a pessoa não entre em contato com a realidade daquele que se foi. Essa reação é uma defesa temporária e ela serve como, eu costumo dizer, uma espécie de para-choque depois da notícia da perda. Esse mecanismo pode se tornar um risco, entretanto, quando a pessoa está entristecida, mas não consegue sair dessa fase. São comuns frases nesse tempo parecidas a essas. Parece um sonho, não posso acreditar. É um tempo mesclado de acessos de irritabilidade com pessoas que estão ao redor, de raiva e profunda tristeza. Bowlby então nos fala da segunda fase do luto, que ele denomina de anseio ou protesto. Nessa fase, o intenso e desejo contínuo de ter a pessoa que faleceu ao lado de novo. O comportamento de anseio é o momento e tentativas contínuas de encontrar a pessoa que partiu. A sensação é que ela está por perto, é que ela vai chegar. O nunca mais ver, escutar, abraçar a pessoa é tão desesperador que parece não ser real.
O enlutado como que ouve passos, escuta a voz, sente cheiro do perfume, sente a presença de quem morreu, volta a atenção para lugares que a pessoa gostava de frequentar, chama e desabafa alguma coisa com aquela pessoa que partiu. Uma frase comum desse estágio é: parece que estou vendo ele ou ela abrindo o portão ou a porta chegando em casa. Ou tenho ainda a sensação de que ele está viajando como fez várias vezes e que retornará a qualquer momento. Esses momentos parecem tão reais que aquele que vivencia a luta do luto pergunta àqueles que estão mais próximos se não estariam enlouquecendo e se algum dia vai conseguir se livrar dessa dor que sufoca. Trata-se de um tipo de experiência cercada de angústia, em que a pessoa se sente incapaz de existir sem o outro que se foi. A mente das pessoas em luto recente fica tal qual uma torneira que pinga. É um exemplo que costumamos dar aos enlutados. E ela pinga água continuamente. E ouvir esse gotejar várias vezes, segundo após segundo, é no mínimo perturbador. Aquele que acaba de vivenciar a perda passa dia e noite pensando no ente querido que se foi. Tenta se livrar desse pensamento, mas não consegue. Como um filme que vai passando sem parar na mente, a pessoa enlutada revê os últimos dias e momentos vividos juntos, repetidas vezes. Ela relembra cada detalhe do que aconteceu para tentar encontrar algo que, se feito de modo diferente, evitaria a morte daquela pessoa ou poderia trazê-la de volta. A saudade se torna insuportável em alguns momentos, ocorrendo a procura constante pelo outro, sendo essas algumas das marcas dessa segunda fase. São os sintomas da negação da morte, uma luta interior para tentar recusar, anular o que aconteceu. E depois da fase negação, saudade, procura, quem perdeu alguém é confrontado com a verdade. Não há como negar, a morte tirou dela aquela pessoa que ela amava. A realidade se escancara à sua frente. A morte aconteceu e não pode mais mudar esse fato. A partir daí, surge um profundo sentimento de desorganização, literalmente de desespero, que conduz à fase seguinte. A terceira fase, Bowlby a denominou de desorganização e desespero. É outra fase difícil, lenta e dolorosa, que provoca apatia, depressão e desmotivação pela vida. Quando a ficha cai, a dor vem de forma arrasadora. A vida perde cor e sabor. Isso acontece porque a realidade da morte está começando a ser assimilada. Surge então um misto de raiva da pessoa que sofre com a morte pelo sentimento de ter sido deixada para trás, ou a ideia de que quem partiu não lutou o suficiente para se manter em vida. Desse modo, uma esposa pode sentir raiva do marido por ter deixado assuntos pendentes com os quais ela ainda não sabe lidar, porque sempre ficavam aos cuidados dele. Então, não é só a perda que desorganiza e desorienta. O cotidiano é afetado nas suas questões práticas, como a estabilidade financeira, o pagamento das contas a partir de agora, o cuidado dos filhos, entre outros. Há ainda a raiva de si mesmo, acompanhada por uma culpa incontrolável de imaginar não ter feito tudo o que foi possível para salvar quem morreu. Essa desorganização pode levar a uma depressão e apatia que imobilizam, tiram as forças e a fé, chegando a causar um total desinteresse pela vida, como se o mundo estivesse fora de contexto. Nessa nova fase, abandona-se a procura pela pessoa que morreu, pois compreende que ela não mais vai voltar. Aquela pessoa que sente tristeza pela morte de alguém
se afasta de outros e perde o interesse por qualquer atividade, mesmo aquelas que anteriormente lhe eram prazerosas. Veja, após perder a sua esposa, o filósofo cristão inglês C.S. Lewis, em seu livro A Anatomia de uma Dor, ele fala da preguiça do luto. Veja as suas palavras. E ninguém nunca me falou sobre a preguiça do luto. Abomino qualquer esforço. Não só escrever, mas também ler uma carta é algo demasiado. Até mesmo fazer a barba. Ora, o que importa se meu rosto está barbeado ou não? É como um homem extremamente cansado que deseja uma coberta extra numa noite de inverno, mas em vez de se levantar e procurar uma, ficasse deitado lá, tremendo de frio. De acordo com a sua fala, perceba como é fácil ver por que algumas pessoas enlutadas passam um tempo sem se arrumarem, inclusive se recusam ao banho diário. É uma sensação de vazio instalada no corpo, uma falta de energia para fazer qualquer coisa, como se tivesse bolas de ferro presa aos tornozelos, uma espécie de tristeza intensa que tira qualquer vontade de fazer algo, de manter a rotina, surgindo assim o cansaço diante do menor esforço. O luto se assemelha a um curto-circuito no organismo. Parece ser um mecanismo protetor que permite que os recursos emocionais se fortaleçam por um tempo para a difícil tarefa que terá pela frente, a recuperação. É como se de alguma forma a pessoa enlutada estivesse poupando forças, energia para conseguir lidar com aquilo que ainda a espera. Diante disso, ela passa a se sentir perdida, desorientada diante da vida, que se estilhaçou como uma janela de vidro atingida por uma pedra. Quem convive com a dor do luto, olha sem acreditar para os destroços, para os vidros quebrados, sem entender por onde recomeçar, sem ter forças para qualquer reorganização. Nessa fase, a tristeza parece grudar no próprio corpo da pessoa enlutada. E ela imagina que essa dor nunca mais a deixará viver em paz, que ela nunca mais vai conseguir ter um sono tranquilo. É importante destacar que o luto nunca terminará se ele nem começar. Para isso, quem enfrenta o luto deve primeiro aceitar o fato de que aquela morte aconteceu. Só depois dessa desorganização que essa ideia causa é que a pessoa reúne condições mínimas de entrar numa nova fase, a da recuperação. Na fase da recuperação, faz parte dela a aceitação. Aceitar que, a partir daquele momento, a vida terá sempre faltando uma peça em seu quebra-cabeça. Uma peça que não terá substituição. É o começo da recuperação. Isso tudo nos leva à última e quarta fase, segundo Bowlby. A quarta fase, ele a intitulou de reorganização. Ela se dá quando a pessoa que partiu passa a ser lembrada saudosamente e o enlutado vai retomando suas atividades diárias, criando uma rotina nova, mesmo a partir daquela que já tinha. O sofrimento da perda diminui a sua intensidade. Nesta fase, os sentimentos positivos já são possíveis, sem que o enlutado sinta a culpa de vivenciar momentos alegres. A adaptação às mudanças vai tornando-se cada vez menos dolorosa e ocorre algum investimento afetivo em novas situações, em novos apegos tornam-se bem-vindos e o relacionamento com as pessoas vai se ampliando aos poucos e vai melhorando a sociabilidade. Os sentimentos se tornam mais positivos e menos devastadores como nas fases iniciais. O processo de reorganização, entretanto, lembre-se sempre disso, ainda está em andamento. Por isso, vez ou outra, os sintomas pertinentes ao luto reaparecem, inclusive em datas especiais. Depois que um ente querido morre,
os familiares precisam passar por datas especiais, festividades e aniversários, porém sem essa pessoa. É uma ausência sempre presente. E essas datas costumam marcar muito as lembranças, pois certamente aquela pessoa querida estaria ali. É dado a esse fenômeno o nome de reação de aniversário. As fases do luto não podem ser mal interpretadas e tratadas como se fosse uma sequência fixa pela qual toda pessoa enlutada precisa passar para se recuperar da perda. Número 1, número 2, número 3, número 4. Pode acontecer de uma pessoa passar de uma fase para outra e voltar a uma das fases anteriores. Tudo é muito dinâmico. Lembre-se que essas fases se alternam. Às vezes a pessoa até sente que superou o luto, a perda, que já conseguiu virar essa página tão pesada do livro da sua vida. Mas, de repente, ao abrir uma gaveta, ela se depara com uma fotografia, ou mexendo numa mídia encontra um áudio, um vídeo, ou quem sabe se depara com um texto escrito com a letra daquela pessoa que partiu, ou ao abrir um armário se depara com um objeto que tinha uma importância na vida daquela pessoa. Ou ela passa por algum lugar onde costumava ir junto com aquele que partiu. Isso então pode ou não desencadear antigas dores. A aceitação tem a ver com tomar consciência da perda e, apesar dela, apoderar-se novamente da vida, recomeçar, prosseguir a viver, agora não mais com aquela pessoa. Nessa fase da aceitação e recuperação, já se consegue admitir que a vida tem, sim, seu ritmo próprio e que ela dá sinais de querer continuar. Afinal, o mundo não parou por causa daquela dor que envolveu a perda. Mas atenção, a dor é pesada e carregá-la é exaustiva. Os enlutados precisam de cuidados. Não exija muito deles. O que eles estão sentindo é temporário, não sabemos por quanto tempo, fazendo parte do processo de recuperação. Todos esses mistos de sentimentos e pensamentos ambíguos e confusos. Apenas depois de recuperados é que essas pessoas poderão cuidar de outros e de outras coisas. Uma das maiores necessidades dos enlutados é encontrar alguém com quem compartilhar seus sentimentos, falar de suas tristezas, frustrações, lembranças e dores. Precisam de alguém que lhes dê espaço e tempo para elaborar a perda. Porém, muitas vezes esse tempo não lhes é dado. Alguns enlutados relatam que ficam tristes quando pessoas dizem a eles ou a elas: já passou tanto tempo e você ainda não superou essa perda. Você tem de melhorar, você tem que se acostumar, você tem que reagir, você tem que ser forte, não se entregue, levanta a cabeça, deixa isso para lá. Ah, como é difícil imaginar a dor que pessoas sentem ao escutar essas frases. E é difícil também prever a duração exata de quanto tempo esse luto vai durar. Mas o luto normal pode persistir entre 6 meses a 2 anos. Mas atente para isso, o luto termina quando? A pessoa consegue falar da sua perda sem que as emoções sejam exageradas, sem que ela chore de uma maneira descontrolada. A perda passa a ter para ela um significado de mudança, de transformação. Mudaram-se os seus valores, a sua maneira de ver a vida, as suas lentes agora com que ela enxerga a vida é diferente. É possível agora a ela falar daquela pessoa que partiu sem dor nem mágoa. Aquela pessoa agora é lembrada com saudade, mas sem dor. Um enlutado, então, reencontra a paz, sente vontade de reconstruir a sua vida, a sua estrada de futuro começa a se ampliar, ela começa a fazer projetos e reconhece o crescimento pessoal que aquela perda provocou em sua vida.
Todos esses são indicadores de que o luto está superado e resolvido. Mas é bom lembrar, o ente querido permanece vivo sempre na memória daquela pessoa. Para concluir, a ausência de quem foi muda a vida de quem ainda caminha. Esta é uma estrada sem mapas. A saudade é grande, mas além da saudade, a pessoa enlutada teve a sua história modificada e precisa de tempo para se reestruturar, para criar outro rumo e outra direção na vida. Aceitar a partida não significa esquecer, já falamos sobre isso, significa alcançar amadurecimento neste processo doloroso. A pessoa nunca será esquecida. Por isso, algumas vezes, o tempo não é o único aliado e não é suficiente para curar. O tempo pode ensinar que não há outro jeito a não ser aprender a viver apesar daquela perda. O tempo cura quando ele é aliado ou quando ele se junta à graça de Deus, para a qual o enlutado precisa se abrir para receber o seu consolo. E o consolo de Deus vai incluir o choro, o lamento que o enlutado fará por intermédio da oração, às vezes escrevendo um diário de dor, conversando com alguém. Luto compartilhado é luto amenizado. É nessa fase que a pessoa que perdeu alguém que ama começa a fazer as pazes com Deus. É verdade que a pergunta, por que Deus fez isso comigo? Se Ele me ama tanto, por que tirou da minha vida essa pessoa a quem eu tanto amava? Essa pergunta deixa de fazer tanto barulho na mente quando essa pessoa passa então a compreender que ela não é a única a ter perdido alguém insubstituível em sua vida e que ela não é a única a sentir tanta tristeza. A recuperação e a aceitação começam quando o enlutado consegue minimamente enxergar que outras pessoas também estão experienciando a dor por uma perda e que ela não está sozinha na travessia pelo vale escuro das sombras da morte. Talvez, lá no início, essa pessoa apenas conseguia chorar ou ficar em contínuo silêncio. Não faz mal, é disso que ela precisava. O passo final nesse processo da perda é encontrar agora forças para poder superar aquela pergunta, por que isso me aconteceu? Substituindo-a por uma outra pergunta, agora que isso me aconteceu, o que eu vou fazer com isto que me aconteceu? Conforme aprendemos nesse encontro, não estamos dizendo que todas as pessoas irão vivenciar as fases do luto de igual maneira. Aos poucos, então, torna-se possível compreender e aceitar que a perda não é um ato de um Deus vingador, mas parte de um mistério incompreensível da própria existência humana, em que a luz e a escuridão, as conquistas e as perdas, a alegria e a tristeza, o nascimento e a morte estão entrelaçados e são inseparáveis. E, depois de algum tempo, quando o enlutado se permite sair do silêncio profundo da tristeza, e ele começa então a entender melhor, ou pelo menos um pouco melhor, o que lhe aconteceu, será possível a ele perceber que, na verdade, Deus não se calou diante da sua dor, nem se afastou, nem um momento sequer. Ele apenas respeitou a sua necessidade de silêncio. Enquanto o reino de Deus não vem, ossos ainda serão quebrados, corações serão partidos, as lágrimas ainda vão descer.